Boa tarde, comunidade da tecnologia da informação e comunicação. Eu sou o João William, da Software by Maringá. Nós queremos receber vocês nesta tarde. Sintam-se abraçados e muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos você. Iniciamos os nossos trabalhos hoje pela manhã. Estamos desde as 9 horas lá no Sebrae, com o CBN nas empresas, by Tiknova. Está sendo uma experiência fantástica. Ontem o dia foi muito produtivo, com muitas palestras, com muito conteúdo, com muitos insights, e nós gostaríamos de repetir a dose no dia de hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Nós queremos agradecer mais uma vez todos os nossos patrocinadores que acreditaram nesse evento, que são eles que estão fazendo a coisa acontecer. Né? Agradecemos aí ao Sebrae, a Teos, que nos recebe aqui, também o Sebrae nos recebendo lá, a Cocamar, a GetCard, a Mix, a nossa mídia partner, o grupo GMC, como a Mix FM, a CBN, e também o portal GMC, a Unicesumar, Digimax, Banner, a TecnoSpeed, a Dux, o Cicobi, RGK for IT. Obrigado a todos que nos possibilitaram aí a permanecer, né, com esse projeto, né, 9ª edição do Tiknova. Nós gostaríamos, nessa tarde, dizer que estamos com uma promoção. Esse QR Code que está aparecendo aí para você, né, é uma promoção em parceria com a Subway. Você colocar a sua câmera aí, já pediu o seu lanchinho para acompanhar as palestras nessa tarde. E vamos lá. Hoje, agora às 14 horas, nós recebemos para falar de Open Delivery, Marco Polo Viana. Ele tem mais de 15 anos atuando na área de desenvolvimento de sistemas. O Marco Polo já atuou como consultor da implantação de software de ERP, ele é um gestor de processos e qualidade na indústria náutica, controller e, posteriormente, diretor de grupo industrial, diretor comercial na área da indústria química e gestor em escritório contábil. Hoje, ele atua no segmento de software de automação comercial e é diretor do Saque Fiscal e Automação, né, na www.saquefiscal.com.br. A primeira plataforma do Brasil, primeira plataforma online do Brasil direcionada a suporte no compliance fiscal e LGPD. LGPD a desenvolvedores de software houses. Ele faz parte da equipe que criou o primeiro e o único treinamento em LGPD para software houses. Então, se você quiser mais informações a respeito desse outro projeto dele, está no LGPD para softwarehouse.com.br. Marco, muito obrigado pela sua sempre disponibilidade. A gente estava batendo um papo aqui antes, né? Cara, o Marco é um cara muito agradável, muito solícito, né? Sempre que a gente entrava em contato com ele já respondia na hora os nossos contatos. Então, seja muito bem-vindo. É uma pena que nós estamos tão longe, gostaríamos que o nosso evento fosse presencial, mas, por óbvio, infelizmente, ainda não podemos. Esperamos que na 10ª edição possamos fazer esse evento, no mínimo, híbrido. Queremos presencial, mas, de repente, a gente faz um formato híbrido aí. Então, o microfone e a câmera estão à sua disposição. Fique à vontade, Marcos. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado mais uma vez. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Software by Maringá. Boa tarde aí a quem está nos acompanhando. Agradecendo já a disponibilidade de vocês de prestigiar o evento espetacular. Eu queria, em nome não só do Saque Fiscal, mas de toda a comunidade de software, agradecer o meu amigo Joelson, da GetCard, pelo convite. Ele foi o facilitador, ele fez a indicação da gente para o evento. Então, se houve indicação e houve aceitação, nós somos muito gratos à GetCard, parceira do Saque Fiscal,
tá? E muito obrigado, Software by Maringá, por acreditar na gente, né? Apostar no que a gente tem para entregar aqui para vocês. Bom, pessoal, o Saque Fiscal, ele é uma empresa que trabalha com compliance. Essa palavra aí, né, gigante, ao mesmo tempo que mete um pouquinho de medo. Quando a gente fala de compliance, a gente fala de normatização de procedimentos, de adequação de procedimentos e padronização para atender determinada regulação ou regulamentação, né? E a gente tem expertise na área fiscal. Nós começamos prestando suporte fiscal para software house, né? Ou seja, aquela bucha de nota técnica, tributação, regras fiscais, ou seja, como é que a gente traz o compliance fiscal para dentro da software house, né? A gente começou mais ou menos aí há 4 anos com esse trabalho, vem crescendo, graças a Deus, e a comunidade de software house, e recentemente a gente abraçou o compliance de LGPD, porque a gente viu dentro do universo de LGPD o que a bucha ia cair no colo da software house, né? Paralelo a isso, a gente se associou para a gente entender e contextualizar por que o Marco Polo do Saque Fiscal está falando aqui de Open Delivery. Durante esse processo, a gente se associou à AFRAC. A AFRAC é uma instituição, é uma associação, né, que associa empresas de software e tecnologia para o varejo, tá? Nós somos associados à AFRAC. E a AFRAC, ela tem um relacionamento muito estreito com a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes. E é aí que começa a história de por que eu estou aqui falando de Open Delivery, tá? O que acontece? Um tempo atrás, a Abrazel, ela vem analisando, ela vem observando como entidade representativa do segmento de bares e restaurantes, né? Esse segmento de alimentação, ela vem observando as dores do segmento, né? O que falta? Quais são as faltas para o segmento poder evoluir, poder estar sempre melhorando? Como é que a gente resolve algumas dessas dores? E aí a Abrazel idealizou o Open Delivery. Por quê? Porque hoje a tecnologia que vem para ajudar, que vem para alavancar, nem tudo são flores. A tecnologia também traz os seus entraves. Ok? E aí, hoje, quando se fala no segmento de bares e restaurante e software, né? Acredito que a maioria do público aqui é da área de TI e software house, a gente naturalmente já fala de integração. Então, a integração, você pegar um pequeno bar e restaurante, trazer ele para a tecnologia e para o marketplace das APIs, o caldo começa a engrossar. Ao ponto da coisa ficar feia. Como é que esse cara vai poder operar? E aí entra o nosso meio, né? Empresas de software. A partir do momento que um pequeno bar ou restaurante, ele utiliza como mesa de operação um pequeno software que está integrado ao marketplace de pedidos e de delivery, opa, esse pequeno bar, ele já está aberto aí para o mundo. Por quê? Porque ele está integrado, ele está dentro de uma API. E aí começam alguns problemas desse mundo de integração do segmento de alimentação, que é justamente assim, a barreira da tecnologia e a diversidade de players que envolve isso, tá? Bom, por isso a Abrazel, junto com a AFRAC, a Abrazel ela tem como braço técnico a AFRAC na construção, né? Na construção de um padrão único, que é isso que é o Open Delivery. E é por isso que ele é inovador, já que inovação é objeto do TIC Nova 2021 e das suas versões, falar de inovação, tá? E por que o projeto Open Delivery, ele é inovador? Não sou eu que estou falando que ele é inovador, é a proposta do projeto, é unificar a diversidade dos marketplaces. Ou seja, hoje, quando você entra na porta de uma software house, para quem é do segmento de software house, vai saber e vai sentir o que eu estou falando. É quando o pessoal do comercial abre a janelinha ou a porta da sala de desenvolvimento e fala assim, olha, nossos clientes agora têm mais um marketplace para integrar. E a gente vendeu. Tem que entregar. Preciso entregar essa integração. E aí o desenvolvimento vai para olhar mais uma documentação, mais uma API de integração, mais um parto.
A gente sabe que cada integração com o marketplace é como se fosse um parto, é mais um filho que nasce. Desde curva de parametrização, a própria implementação mesmo, a nível ali de escovação de bits, tá? Então a gente sabe que é um parto as integrações. E aí chega mais um cliente, eu só compro o teu software se tu atender esse marketplace. Aí o cara tá com a integração pronta e aí vem o cliente, agora eu quero vender pela plataforma X. Então isso hoje, isso gera uma bagunça no quadro de sprints ali da software house, porque as integrações são para ontem. O cara não chega na software house pedindo licença. Olha, dá licença, você quer fazer uma integração nova para mim? Posso pedir uma integração? Vamos negociar? Não. O cliente chega assim, olha, a partir de segunda-feira eu quero vender pela plataforma XPTO. Não sei nem qual é a API deles, não sei nem o que é a API. Eu quero vender pela plataforma tal. E aí a software house está correndo, apagando incêndio, fazendo mais uma integração. Então, esse cenário é bem crítico para software house. Imagine para o dono do estabelecimento, que não domina a tecnologia, mal sabe o que é API, mas ele só quer saber que ele quer vender, precisa do faturamento, e ele tem que atender. Então, imagine um ambiente, por mais que a gente fale assim, mas esse ambiente ele já está debaixo de um guarda-chuva tecnológico. Mas imagine o caos que é o guarda-chuva tecnológico para esse ambiente. E aí vem a Abrazel e a Frac com uma proposta muito inovadora, que é a adoção, a criação de um padrão único, o Open Delivery. Ou seja, a gente até criou um jargão que é um padrão, várias soluções. Porque está tudo debaixo de um único guarda-chuva, de um único padrão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar para vocês o que é o projeto Open Delivery, passar aqui algumas nuances dessa integração e como é que o projeto é idealizado, o que ele resolve, e vamos falar um pouquinho de alguns aspectos técnicos, tá? Para vocês. Bom, eu acredito que está dando certo aí, que vocês já estejam vendo minha tela. Caso não estejam, podem me sinalizar, por favor, tá? Bom, a premissa é que o Open Delivery, ele vem justamente de uma análise das dores do segmento, né? Muitas das soluções, elas são baseadas em dores, ou seja, são soluções que resolvem problemas, né? Raramente você tem uma solução que resolve algo que não precisava de solução, né? Basicamente o que surge é assim, o que é um pilar da inovação é o quê? É eu resolver de forma simples, eficiente, né, problemas do dia a dia, né, com simplicidade e eficiência. Então a gente tem aqui um cenário levantado pela própria Abrazel, tá, de dores do segmento, né? O pessoal tem problema, por exemplo, de impossibilidade de conferir recebíveis. Cara, quando fala em recebível, isso não vale só para bar e restaurante não, tá, pessoal? Qualquer estabelecimento que trabalhe com cartões, tá? Que trabalhe com essa linha de pagamentos, cara, fazer conciliação disso é um parto. Se não tiver uma plataforma inteligente de conciliação, transparente, clara, prática de conciliação, o lojista, ele fica vendido, tá? Ele fica vendido. Então, conferir recebível é um problema gigante para esse segmento, tá? Outro problema bem destacado é a gestão dos cardápios. Quando se fala no segmento de food, né, bares e restaurantes, cara, o cardápio, ele precisa de gestão. Não é simplesmente você colocar uma lista de produtos e serviços. Esse cardápio, ele é mutável. Tem produtos que estão disponíveis, não estão disponíveis. O cara não pode, não estou atendendo mais um item do cardápio na loja, só que no marketplace o produto está ativo, está com preço e está recebendo pedido. E aí quando bate na loja, olha, esse item eu não estou trabalhando com ele hoje, só que no marketplace ele está ativo. O produto, os ingredientes do cardápio precisam, quando eles são atualizados na loja, tem que estar atualizado no marketplace. O consumidor não pode comprar, fazer o pedido de um sanduíche que consta lá que tem picles e quando chega na loja a gente não está com picles nesse sanduíche. Isso não pode acontecer jamais. Ou seja, gestão do cardápio. Quando a gente fala nas dores aqui de entregas, tá? Problemas com as entregas, nem se fala. Tá? Tem toda a parte de logística que dá alicerce
para a operação de food por delivery. A operação de food por delivery, ela está na mão da logística. Problema de entrega, o endereço correto, não bate, entregou, não recebeu. Problemas de fraudes nas entregas, a gente sabe que existe. Veja o que está no colo do estabelecimento. O problema que ele tem para ser resolvido com tecnologia e inovação. Quando se fala na questão de taxas, então, cara, são verdadeiros absurdos, porque o cara não tem como operar com canal próprio, precisa do marketplace e ele vai morrer em taxas absurdas. Não vou entrar no mérito se a taxa é boa ou ruim, tá, pessoal? Não cabe a mim esse julgamento. Mas a gente sabe que as taxas são um problema, ok? Outra coisa aqui, ó, a desordenação dos pedidos, a fila, a gestão de fila dos pedidos. Ou seja, vocês começam a observar que, com base nessas dores, o ambiente de bar e restaurante por delivery, junto com a software house, cara, é um caos. Ué, mas eles têm tecnologia? Tem API, tem processo e tem integração. Mas e a gestão disso, como é que fica? Ok? Bom, outro fator considerado é o quê? A concentração. Tá? As empresas que vocês estão vendo aqui, depois eu vou falar sobre elas aqui, o iFood, o Rappi, a Uber Eats, juntas, essas três empresas detêm o mercado de food delivery. Então você tem uma concentração, não é novidade para ninguém o que eu estou falando, não é novidade para essas empresas, elas sabem disso, a gente sabe disso e o estabelecimento sabe disso. Tá? Aqui está o PIB do food delivery, iFood, Rappi e Uber Eats, em termos de concentração. Claro, pessoal, eu sei que existem outros players, tá? Mas numa pesquisa de mercado, quando você levantar e perguntar o nome, você vai ouvir na maioria das respostas essas três empresas aqui, ok? Bom, e aqui a alta concentração também é um problema, tá? Por quê? Principalmente por causa dos pequenos grandes centros, tá? O que é um pequeno grande centro? Aquela região que não é uma região de cidade pequena, mas que ali tem seus 400, 500 mil habitantes. É um pequeno grande centro, ok? E aí, o pequeno grande centro, ele tem a característica de ser o quê? Autossustentável. E aí você começa a ter o quê? Marketplaces dos pequenos grandes centros. E aí você se obriga a fazer essas integrações, ok? Bom, quando a gente fala de concentração, a gente começa a entrar em conflito com outro cenário. É o cenário de pulverização, tá? Deixa eu ampliar aqui a apresentação, fica mais fácil. Bom, o que a gente tem aqui quando a gente fala de pulverização? Olha o que acontece, olha a teia de aranha em que o estabelecimento e a software house se vê emaranhada, né? A gente tem os aplicativos a nível nacional, e aqui sim, a nível nacional, a gente tem sim aquela concentração, ok? Bom, a gente tem também os estabelecimentos atendendo por canal próprio, ou seja, o cara atende por iFood, por Uber Eats e por Rappi, mas ele também atende por telefone. Ele também tem o seu website de pedido, ou às vezes ele tem até o seu próprio aplicativo de pedido. Então, ele tem um canal de integração, né, os aplicativos nacionais, e ele também tem o seu próprio canal de atendimento. Já são duas pernas para ele administrar. Além disso, ele tem o quê? Os aplicativos regionais. Por isso que eu mencionei o assunto dos pequenos grandes centros. Porque ele também tem que atender por aquele marketplace que tem nome e é muito forte na região. Ele não pode ficar de fora. Aí já abrimos uma terceira perna de integração. E aí vem startups de vizinhança. Startups de vizinhança são aquelas iniciativas inovadoras, meteóricas, elas chegam muito rápido, fazendo sucesso muito rápido ali. Já eu diria que a nível de bairro, tá? A nível de bairro, deliveries de bairro. E aí, se esse cara não está operando com essa startup de vizinhança, ele também fica de fora da festa. Ele também precisa dessa perna de integração. Estamos falando já da quarta perna de integração. Ok? A gente também tem casos de integração com indústria para o setor. Grandes redes de restaurante, muitas vezes, compram direto da indústria. E aí toda a parte de supply chain, toda a parte de abastecimento, ela vem de integração
com a indústria ou com grandes distribuidores fornecedores. Já estamos falando da quinta perna de integração. E aqui começa a tempestade, trovão, tiro, porrada e bomba. São as integrações financeiras. Aí você tem um parto com os meios de pagamento. Cada meio de pagamento tem a sua API, tem a sua documentação, tem o seu processo, seu portal de conciliação, suas regras, minha casa, minhas regras. Então, assim, administrar a integração com meios de pagamento também se torna uma perna na vida do restaurante e da software house, e ao mesmo tempo é mais um filho para a fila de parto. Então, nem sempre você tem a facilidade de fazer integração com um gateway de pagamento que já fala com todo mundo. Às vezes você precisa fazer integração especificamente com aquele player de pagamento. Então, aqui vai dando noção para a gente tem aqui ó, as Big Techs, aqui integração com o WhatsApp, com Google, com Facebook. Eu quero vender pelo WhatsApp, eu quero o tal do menu eletrônico, eu quero o autoatendimento pelo WhatsApp, mas eu já quero o meu cardápio no autoatendimento. Ou seja, são pernas e pernas de integração que ela vai passando. E aí você tem os grandes marketplaces que vêm chegando também para integração com os restaurantes. Ou seja, a gente já tem marketplace que vende produtos ali do segmento de food e marketplace grande de nome no mercado. Mais uma perna de integração. Então, essa imagem, ela mostra para vocês o sofrimento que é para o segmento estar vivo. Está na rede, está online, está acontecendo. Cara, para eu estar vivo na rede online acontecendo, olha o que eu tenho que fazer. Olha as pernas de integração que eu tenho que administrar. E aí, o pior cenário para o dono do estabelecimento é quando ele é feito de bola de ping-pong. Ou seja, você tem de um lado o fornecedor das APIs, né, de integração, e do outro lado a software house. A software house fala que garantiu a integração, que é para estar funcionando. O fornecedor da API vai visualizar no log, na estrutura dele, não tem registro de que está acontecendo. E você tem o dono do estabelecimento no meio. Olha, aquele jogo de empurra. Não, o problema é na API. Não, o problema é no software. Quem nunca passou por isso ou não está passando por isso agora, nesse minuto, às 14h21 da tarde. Olha, estou com um problema aqui que a API diz que é o software. Não, mas o problema não é o software, é a API. Imagine a cabeça do dono do estabelecimento no meio desse ping-pong tecnológico. Tá? Então, esse cenário aqui foi para mostrar para vocês que não é só mais uma integraçãozinha. Ou para o dono do estabelecimento, quando ele pensar assim, olha, eu quero fazer a minha empresa crescer, eu quero ir para o mundo das APIs, eu quero ir para o marketplace, eu quero crescer. Olha o que ele tem que administrar. Aí vem o Open Delivery, pessoal. Qual que é a proposta do Open Delivery? Literalmente o que está escrito aqui na apresentação. Não é uma apresentação minha, não sou eu que estou criando isso aqui, tá? É a Abrazel, que é a entidade que representa e fomenta o setor. O Open Delivery, ele veio para quê? Para organizar essa bagunça. O parque de APIs, o parque de fornecedores, o parque de players chega a virar uma bagunça. E aí você tem o projeto Open Delivery que organiza essa bagunça, tá? Agora, é preciso a gente entender o que é um projeto de padrão. Se você me perguntar, cara, tá bom, como é que ele vai organizar essa bagunça? Com a palavra chamada padrão, certo? Ou seja, ele é um gestor de marketplaces. Isso quer dizer o seguinte, cada fornecedor de API, cada fornecedor de integração, ele vai poder se comunicar com o bar e restaurante por um padrão. O que é o padrão? Se você me perguntar assim, olha, tá bom, qual é o número do IP do servidor do Open Delivery? Qual é a URL? Onde é que eu faço a conexão? O Open Delivery, ele não é uma implementação. Ele é o quê? Ele é um padrão negociado com todos esses players.
Ou seja, para quem trabalha na parte de software e na parte de boleto bancário, eu vou falar uma palavra aqui que já gera arrepio e às vezes revolta. É o KNAB. Imagine o Open Delivery como o KNAB do segmento de food e delivery. Com um detalhe. O KNAB bancário, a gente sabe, quem implementa software, a gente sabe que é um padrão que não tem padrão, porque você tem o padrão KNAB do Banco Central, mas cada banco, cada instituição bancária coloca a sua perninha no padrão. Ah, eu quero mais esse campo. Ah, eu uso o padrão KNAB, mas eu tenho o meu layout aqui para mais informações. E isso ferra com o padrão. Já o Open Delivery, pessoal, ele garante um único padrão para esse festival de marketplace. E é aí que vem a inovação e o benefício. Olha só, por que a gente fala que é inovador? Quando é que você imaginaria poder pegar o seu software, olhar para uma documentação OpenAPI e falar assim, eu vou imputar o pedido aqui e qualquer um desses marketplaces vai receber esse pedido. O cliente do meu usuário, cliente do restaurante, vai poder abrir um cardápio, fazer o pedido, não importa por qual marketplace, e vai chegar no meu software bonitinho para o meu estabelecimento. Quem que poderia imaginar que isso seria possível? A Brasel foi lá, idealizou, rascunhou, amadureceu o modelo, chamou a FRAC, vamos implementar isso aqui. A FRAC é o braço tecnológico da Brasel, no varejo. Olha só, cara, isso é viável. Vamos organizar grupos de trabalho para implementar isso aqui. E assim está feita a organização, através de padrão. Eu vou repetir bastante isso aqui, pessoal, porque muita gente escuta a gente falar de Open Delivery, tá? E fica perguntando onde está a sandbox, tá? Para quem não tem ideia do que é, quando a gente fala em API, é muito comum a gente falar em sandbox. Sandbox é o parquinho de brincar. Ou seja, onde é que está a área de teste? É uma das primeiras perguntas que chove no chat. Não sei se já não estão perguntando isso. Qual é o endereço da sandbox do Open Delivery? Open Delivery não tem sandbox. Por quê? Porque Open Delivery é um padrão, é uma especificação, onde todos esses players aqui de marketplace já podem adotar esse padrão de comunicação, esse padrão de integração, de forma que, na ponta, o consumidor vai fazer o pedido para qualquer desses marketplaces e vai chegar na mesa de operação, que é o software do estabelecimento. Porque está todo mundo acordado em falar por um único padrão. Isso, pessoal, isso alavanca muitas outras possibilidades que eu vou tocar nesse assunto, tá? Mas a organização dos padrões já facilita e muito evoluir o próprio estabelecimento. Imagine que aquele restaurante da sua cidade, ele acorda de manhã e abre as portas assim, hoje eu estou operando com iFood, Uber Eats, Rappi, com o Ike Fome, com James, porque o meu fornecedor de software está usando o padrão Open Delivery. E os marketplaces já estão implementando o padrão Open Delivery. E aí você é o portador da boa notícia, cara. Você já está operando com todo mundo. Por isso que a gente fala de organizar a bagunça. Porque você vai ter um padrão tanto de arquitetura, né? Ou seja, na comunicação, no protocolo, que possibilita essa, vamos falar assim, essa maravilha de ambiente, tá? Você tem uma facilidade de adesão, você tem mobilidade com escala, ok? Você tem interoperabilidade, ok? E é um padrão aberto. Isso aqui é uma coisa que eu preciso falar. Aberto. Não existe dono do Open Delivery. Existe uma instituição idealizadora do Open Delivery, que é a Brasel. E existe uma instituição, que é uma associação de empresas de tecnologia para o varejo, que é o braço tecnológico da Brasel, que implementa, na verdade, assim, que materializa a especificação. Tá? Quando a gente fala de especificação, para talvez alguém aqui não esteja acompanhando mais a fundo o tema, o que acontece? Uma API,
é uma forma de você integrar sistemas distintos. Você tem softwares em locais diferentes e eu preciso que a informação do software A vá bater lá dentro do software B. E eles vão utilizar de API para essa integração, ok? E aí o que acontece? Essa API é a forma, é o meio por onde eles vão se integrar. E ela precisa de uma especificação. Qual é o formato da mensagem? Os dados que eu vou mandar, nome, telefone, endereço, eles vão ter que ir para o destino como? Quem trata disso é a API. E aí a API ela tem a sua especificação. A especificação é como se fosse o livro de regras. Olha, para você falar com o meu software, você tem que mandar os dados no formato JSON, no formato XML, no formato TXT, ok? E aí, esse livro de regras é o que a gente chama de especificação. Então, a gente não tem um dono, um proprietário do padrão. A gente tem o quê? Um idealizador, que é a Brasel, com base na observação do processo e das dores do segmento bares e restaurantes. Então, não existe a preocupação de regulação. Olha, eu não vou aderir ao OpenAPI porque o dono da OpenAPI é a Cefaz. Não, não existe. Tá? É apenas um padrão de especificação. Não tem órgão regulador. E o fato dele não ter essa regulação e ele ser aberto, qualquer marketplace, qualquer software house pode implementar a sua solução usando o padrão Open Delivery. Ele é aberto, ele está disponível, ok? Não tem que pedir bênção, se inscrever, solicitar nada. Basta olhar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a página das especificações. Você vai olhar a especificação e vai fazer a sua implementação seguindo a especificação. Está pronto. Cara, mas é só isso? É só isso. Se você implementa seguindo a especificação, você está falando com todo mundo que aderiu à especificação. E aí, a Abrazel, assim como a Frac, vem trabalhando para os grandes players de marketplace cada vez mais adotarem o padrão Open Delivery na sua operação. E eu já posso com segurança adiantar para vocês que os maiores players de delivery, de food delivery, já estão implementando o padrão. Tá? Ou seja, o negócio já está acontecendo. Isso aqui não é uma promessa para o que vai acontecer. Agora, a gente sabe que, assim, para que haja o ganho com o Open Delivery, para que haja o benefício, para que haja o ganho, é preciso que haja o quê? Que haja adesão. A gente sabe, quem é de software, quem é de tecnologia, o seguinte: se não tem adesão, aquela ideia maravilhosa, ela fica ali só de enfeite. Então, é preciso a gente cada vez mais falar do Open Delivery, apresentar o Open Delivery, levar o Open Delivery para os três mundos. O mundo das software houses, o mundo dos bares e restaurantes e o mundo dos marketplaces. É preciso levar a notícia de que o padrão e a solução existem, independente do lado de maior interesse, tá? Quem que hoje é o maior interessado no padrão Open Delivery? Eu posso dizer que é a software house porque eu sou software house. Poxa, para mim, eu escrevo meu código uma única vez e estou falando com todos os marketplaces. De repente, eu posso ser o maior interessado. Mas se eu olhar do ponto de vista de restaurante, ele pode ser o maior interessado. Cara, eu não tenho problema de falar, de operar com nenhum marketplace. Eu vendo para todo mundo. Porque o meu software já está atendido no padrão Open Delivery. Posso vender a partir de amanhã para qualquer um, em qualquer lugar. E o maior interessado também pode ser o próprio marketplace. Olha, eu tenho agilidade na adesão do meu marketplace porque eu estou usando o Open Delivery. E já tem vários softwares e vários estabelecimentos operando no Open Delivery. Então é interessante para mim entrar no aderir ao padrão Open Delivery. Por quê? Porque eu já consigo operar como marketplace em outros segmentos que antes eu não chegava. Então, o maior interessado no Open Delivery, na verdade, podem ser as três pernas. As software houses, os estabelecimentos e os marketplaces. Por isso que a gente fala, quem ganha com o Open Delivery? Ganha bares e restaurantes, ganha as empresas de software. O segmento de entrega, pessoal, não é fácil
para o motoboy olhar para a tela do celular, 15 aplicativos de entrega instalados, 386 notificações por minuto. Cara, é tecnologia, mas é desordenada, é um caos. E agora, com o Open Delivery, os entregadores eles têm uma padronização e uma organização nas demandas de logística. Claro que eles são beneficiados. Os próprios marketplaces, como eu coloquei, tá? Ou seja, cara, se eu consigo atingir uma região que antes eu não atingia por conta de um padrão, de uma especificação que todo mundo aderiu, está aderindo, eu vou botar minha perna numa região que eu nunca imaginava explorar antes. Imagina o marketplace ter que garimpar mercado, convencer software house, convencer estabelecimento, vender a imagem de sua documentação, da facilidade de integração. Ok? Então, o que acontece? Marketplace também é uma perna interessada. Cara, e os clientes? O usuário, o consumidor? Ele passa a ter a sensação, praticamente, de omnichannel. Cara, eu peço tudo num lugar só. Eu trato tudo num lugar só. Ok? Ó, aqui tem um exemplo, tá? Aqui de jornada do restaurante. Ou seja, o estabelecimento, ele conta com software aderente ao Open Delivery. Ou seja, você é software house, aí eu vou dar a primeira dica, primeiro insight aqui para Software by Maringá, tá? O pessoal que está, o público aqui. Não espere que os restaurantes da sua região liguem para você pedindo, para não ter que fazer uma integração para amanhã. Se antecipe, olhe a especificação, vou mostrar já já, olhe o padrão. De preferência, se associa à FRAC para participar da construção disso, é melhor ainda, você está do lado de dentro da construção, ok? Se aproxime do projeto, se antecipe na sua implementação e seja o portador de notícia para o seu cliente. Olha, eu estou trazendo para você aqui, não é mais um marketplace, mais uma integração. Eu estou trazendo uma notícia de integração única. Meu software fala com todo mundo e você agora já pode vender para todo mundo. Olha o nível de penetração que você tem na estratégia do seu mercado, do seu cliente. Quando você leva para ele, de forma organizada, claro, essa informação. Você agora pode vender para todos esses marketplaces. Por quê? Porque meu software, agora, ele usa o padrão Open Delivery. O estabelecimento publica as informações no software uma única vez, ou seja, publicação do cardápio, as regras de entrega, os preços. O operador do estabelecimento, ele informa um lugar só. Imagine fazer o cadastro e aí ter que imputar isso na API A, na API B, na API C. Como a gente está falando de um padrão, de uma especificação, o software ele vai operar de uma única vez com todos os marketplaces que adotarem o padrão. O marketplace procura estabelecimento e propõe condições para trabalhar junto. Olha, a gente agora tem um marketplace indo de forma ativa para um determinado nicho. Porque ele sabe que aquele segmento agora pode contar com o padrão. O restaurante libera o marketplace no seu sistema, indicando os preços e promoções para aquele marketplace. Ah, eu agora quero aderir ao marketplace XPTO. Eu vou habilitá-lo no meu software. O software é a mesa de operação disso tudo, tá? É o bacana da história. O software, nós, Software House, continuamos sendo a mesa de operação. Eu vou habilitar esse marketplace no meu software. Porque o software ele já está dentro da especificação. Eu vou apenas decidir quais produtos eu vou incluir nesse marketplace e os preços que eu vou operar. O marketplace publica e oferta o menu para os clientes na sua plataforma. Isso aí, pessoal, é velocidade no processo. Isso aumenta a competitividade e muito, ok? O cliente escolhe, compra e indica como é que quer pagar, inclusive com o Pix. Inclusive com o Pix. Ok? Então, assim, a velocidade que o cenário mostra, rapaz, isso muda da água para o vinho a estratégia do estabelecimento. Porque hoje, quando ele pensa em estratégia de marketplace e API, ele tem que olhar para o software, negociar a integração, ver o prazo de implementação, ver o custo de implementação. E agora não, ele só habilita o marketplace no software.
publica as informações e já está operando. É, assim, uma mudança praticamente de paradigma no setor. A cozinha prepara o pedido, chama o entregador. O entregador já tem lá o rastreamento, isso dentro do padrão Open Delivery, e o pedido é recebido lá para o cliente com o cupom fiscal e a devida segurança. Por quê? Todo o ecossistema de food delivery está operando dentro da mesma especificação. Está todo mundo falando a mesma língua. Ok? Detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala de regulamentação, não tem dono, a gente sabe que algumas práticas podem ser vistas, talvez, com algum receio, por alguma instituição que tem uma certa autoridade no mercado. E isso aqui, o Open Delivery que a gente está vendo, ele tem um conhecimento das principais instâncias regulatórias, ou seja, o CADE, o SEAI, a Anvisa, o Banco Central, estão cientes do projeto, estão cientes do padrão. Como eu falei, não é uma API, não é uma implementação. O Open Delivery, ele é o quê? É um padrão, é uma especificação, é um conjunto de regras para você poder operar dentro dele. Ok? E como é que funciona a implantação desse Open Delivery, né? Como é que ele está estruturado? A gente tem um conselho de governança, a gente tem os comitês, tá? E dentro dos comitês, o que são? São as áreas de observação e de operação. A gente tem um comitê técnico que cuida exatamente da documentação, que cuida da criação da especificação. Já que eu estou falando de especificação, deixa eu falar dela aqui para vocês, tá? Eu vou deixar depois os links e a apresentação com o pessoal da organização do evento para disponibilizar para vocês, tá? Mas se você abrir aí, ó, opendelivery.org.br, você tem o site do projeto do padrão Open Delivery, tá? Organizado e mantido pela Abrazel, lógico, porque a Abrazel ela é idealizadora do projeto, mas o projeto ele é org.br, tá? Tá aqui, ó, tá disponível as informações do projeto e quando você vem aqui em documentação técnica, olha o que a gente tem para o pessoal aí que é escovador de bit, né? Como é que eu vejo isso aí meio perto da prática? Olha o que a gente tem. Você tem um repositório no GitHub, tá? Do padrão YAML, tá? Na API, no OpenAPI 3.0, ok? E você tem aqui, ó, toda a escrita do padrão. É como eu falei, isso aqui é um conjunto de regras que padroniza a comunicação e como os dados vão ser entregues, desde o estabelecimento até o consumidor, passando pelos marketplaces e todos os players envolvidos no processo. Isso quer dizer o seguinte, todo mundo vai falar a mesma coisa. A mensagem aqui, ó, do pedido é a mesma para todo mundo. A mensagem do status do pedido, da atualização, o cardápio, tabela de preço, tudo isso aqui, ó, segue o padrão. Tá aqui, ó, disponível para vocês, ó. Abrir o site opendelivery.org.br, documentação técnica, vai abrir para você dar uma olhada. Qual que é a vantagem disso aqui? O que a gente viu lá no começo, organizar a bagunça. Tá todo mundo falando o mesmo padrão. Isso quer dizer o seguinte, você implementa e escreve uma única vez a implementação desse padrão e você já está falando com todo mundo. Esse é o maior benefício e esse é o desafio do Open Delivery. Ou seja, não é uma implementação. Para quem ainda está perguntando ou pode perguntar, tá, e como é que eu testo? Como é que eu rodo o Open Delivery aqui na minha software house? Você não vai testar e não vai rodar, porque isso aqui é uma especificação. É um conjunto de regras, tá? É um manual, é um padrão. E aí você vai implementar com base nesse manual. Se você é software house de aplicação, de aplicativo de delivery, você vai consumir a API seguindo esse padrão. Se você que é marketplace vai aderir ao Open Delivery, você vai implementar a sua API seguindo esse padrão, seguindo essa especificação. Se você é uma empresa de tecnologia, de software, tem uma ideia supimpa para um marketplace e não tinha tempo, não sabia como operar isso,
preocupado com os padrões, está aqui, ó. Você cria, implementa o seu marketplace supimpa aqui, ó, com base num único padrão. Então, isso abre muita porta em termos de possibilidades, ok? Bom, deixa eu atualizar vocês rapidamente do status do projeto hoje. Devem subir algumas dúvidas, eu também não quero invadir o tempo das palestras, mas hoje, como se encontra o projeto? A gente tem o comitê técnico que cuida exatamente de cardápio e pedido, tá? Esse comitê, ele está em fase de teste, ok? E a gente vai ter, na realidade, hoje é a data prevista para reunião de alinhamento neste comitê. Essas datas aqui desse status, pessoal, são datas previstas, ok? E aí pode haver sim alguma flutuação, mas via Abrazel ou via Afrac, você consegue acompanhar mais de perto como que está o andamento dos comitês, ok? Ou pelo próprio site, opendelivery.org, à medida que as coisas são consolidadas e validadas, vai sendo atualizado também no site, ok? A vantagem de você se associar à FRAC é você poder vir para o lado de dentro, participar do grupo de trabalho que constrói o padrão. Isso, pessoal, é muito estratégico, porque isso chega no nível de informação antecipada. Uma vez que o comitê bateu o martelo em requisitos da especificação e você faz parte do grupo de trabalho, no dia seguinte você pode se antecipar e começar a se organizar, porque você está do lado de dentro. Então, é indiscutível os benefícios de você ser associado à FRAC, olhando para o projeto Open Delivery mais especificamente, tá? Bom, comitê de logística, tá? Ela cuida dos fluxos, né, dos endpoints, beleza? E as chamadas, né, dos entregadores. O comitê de autorregulação, isso aqui tem um papel muito estratégico, que é olhando para a ineficiência e favorecer interoperabilidade, ou seja, o comitê de autorregulação, ele blinda, ele garante o processo, olhando para a especificação e olhando para o padrão, ok? E o comitê de comunicação, que é responsável pelas campanhas. Olha, eu preciso mobilizar, eu preciso trazer software house, preciso trazer marketplace e preciso trazer bar e restaurante para o padrão. Por que eu preciso trazer? Para o sucesso do padrão. O padrão sem adesão está morto. Posso falar isso tranquilamente. Qualquer padrão sem adesão está morto. A gente estava numa palestra sobre Open Delivery e o meu amigo Claudemir Andrade falou muito bem sobre isso. Cara, foi criado um padrão JSON que não tem dono. E qual é o sucesso do JSON? A adesão. Tanto que o mundo hoje usa JSON. Então, isso aqui, a ideia do Open Delivery é que ele tenha o maior número de adesão possível para consolidar o seu sucesso. Ou seja, a ideia é boa, a justificativa do projeto, né, tá posta, ou seja, tá aí as dores que o projeto resolve, ok? Agora, para que a gente tenha a terceira perna, que é a consolidação, é mediante adesão. Quanto mais gente aderir ao Open Delivery, mais forte ele fica. E os grandes players já estão implementando suas APIs na especificação Open Delivery. Então, não deixe para aderir por último, não fique para trás. Quanto antes você se inteirar da especificação, eu vou passar todos os links aqui para a organização do evento, para eles mandarem para vocês, tá? Mas basicamente, opendelivery.org.br, você tem acesso ao site e você tem acesso à documentação. E eu deixo o convite para fazer parte dessa transformação e dessa inovação. Vem para dentro do Open Delivery, tá? Com isso você consegue ser muito mais estratégico no seu nicho, no seu mercado e junto aos seus clientes, ok? Bom, pessoal, a princípio o que a gente tinha para falar sobre o Open Delivery é mais no caráter de apresentar para vocês o projeto. Não sei se muita gente já teve contato, já tinha informação, ok? A proposta era apresentar, mobilizar, mostrar por que o padrão resolve, né, muitos problemas do dia a dia, aquela teia, aquela rede, né, emaranhada ali de integrações, para facilitar a vida da software house
a vida dos estabelecimentos e a vida dos marketplaces. Eu não sei como que a gente está aí de perguntas, se tem perguntas para a gente responder, se o pessoal tem crítica, opinião. Estou à disposição de vocês, dentro do possível, para esclarecer. Vamos lá. O Marcelo Braga, já diria a você, Marco, que aula, cara, parabéns. E assim, eu percebi na sua fala e também você é um evangelista, né, desse projeto, né, porque em princípio ele não há monetização dele, né, por isso. Mas então aí fica o apelo às nossas software houses que trabalham, né, diretamente com esse nicho de mercado, para que não apenas assistam, porque todo esse material vai ficar disponível no site da Software by Maringá e também no site do TIC Nova. Nós vamos reproduzir isso no site da Software by Maringá. E para que esse link, essa sua palestra, essa sua aula, entendeu, possa ser disseminado, porque esse é um conhecimento fundamental, porque paradigmas aí estão sendo quebrados, como você falou. Não é inovação porque alguém disse que é inovação porque é um projeto que quebra completamente toda a estrutura que hoje existe e facilita a vida do usuário, e não apenas do usuário, como você falou, é um tripé que está sendo beneficiado. Então, é um projeto profundamente inovador. Provavelmente essa primeira pergunta do Marcelo já foi respondida, né? Quem contrata o Open Delivery, a Software House, não, ele é aberto, então ninguém contrata. Você já respondeu esse questionamento já lá no início. Ele é um padrão, ele é um conjunto de especificações onde o fornecedor do marketplace, a software house e o estabelecimento vão passar a operar dentro desse padrão. Ele é um conjunto de especificações. É um livro de regras. Perfeito. Ele é um como fazer, né? Uma outra questão, ele coloca como que vai ocorrer o desenvolvimento do negócio, né? Tendo em vista as atividades de marketing comercial, suporte, desenvolvimento e tal. E se existe algum custo para a software house aderir ao Open Delivery. Eu vou repetir as palavras do meu amigo Emerson Barreto, que é coordenador do grupo de software na AFRAC, e ele disse assim, cara, olha, eu vou dar o preço da adesão ao Open Delivery, tá? Senta na cadeira porque é caro, é muito caro aderir ao Open Delivery. Custa R$0. Por quê? Porque é um padrão. Se é um padrão, um conjunto de especificações, e é aberto, eu mostrei ali na apresentação que ele é aberto, não existe uma entidade para a qual você paga para entrar. Não tem bilheteria, não tem uma catraca. Para quem que eu pago? Onde que eu me inscrevo no Open Delivery? Ele é um padrão, tá? O conjunto de especificações sobre a API, sobre o Open API 3.0, tá lá. Se você implementou a sua API seguindo aquele conjunto, o seu papel agora é trazer os seus clientes para dentro do padrão. Como? Através do seu software. Então, não tem catraca, não tem portaria, não tem para quem pagar. É olhar o padrão e implementar seguindo a especificação. Sobre o início da pergunta que ele falou sobre o desenvolvimento ali, sobre como implementar, se for do ponto de vista de negócio, a sugestão é que você primeiro alinhe o entendimento do Open Delivery com a própria área comercial da Software House. Olha, o que é o Open Delivery? Qual o problema que ele resolve? E como é que isso vira marketing na nossa Software House? Nós precisamos mostrar o problema que ele resolve. Isso do ponto de vista de negócio, tá? Isso requer também acompanhamento no processo do teu cliente. Os restaurantes, os bares e restaurantes que são clientes da Software House, precisam entender que agora, na tela do software, ele escolhe qual marketplace ele se habilita, publica cardápio lá dentro e ele já está operando. Então, requer o quê? Acompanhamento do processo no teu cliente. O teu cliente ele nem precisa saber o que é Open Delivery. Na verdade, o bar e restaurante, lógico, é importante que ele saiba para que ele cobre. Cada vez mais alguém quiser vender alguma coisa para ele, cara, tá no padrão Open Delivery, eu consigo trabalhar amanhã. Não tá no padrão Open Delivery, não é competitivo para mim, porque vai me dar trabalho.
Então, requer um pouquinho de mobilização e acompanhamento do processo junto ao teu cliente. Uma outra, o Jonas Campos, faz a seguinte pergunta. Vi possibilidades de uso para o segmento de logística. Existe algum fork do projeto ou é possível fazê-lo? Show de bola, vamos lá. A pergunta do Jonas, quando ele fala assim, existe algum fork do projeto? Para contextualizar o pessoal que não entendeu a pergunta, quando você tem um projeto num repositório, num GitHub, em algum repositório que seja, um fork é uma cópia daquele projeto para que você possa mexer, trabalhar, sem interferir no projeto principal. É uma versão, é uma cópia, tá? O Open Delivery, você pode fazer um fork porque está no GitHub. E se está no GitHub, é um repositório, você faz um fork, lembrando que você não está fazendo fork copiando uma implementação. Não tem onde apertar para começar a rodar. Você vai estar fazendo fork, uma cópia de um manual. O Open Delivery é um manual de especificação. Então, você vai fazer o fork. Que sentido que faz você fazer um fork? Se você for contribuir com um padrão. Olha, eu estou vendo que vocês podem usar essa determinada nomenclatura, vocês podem melhorar o padrão de escrita aqui na especificação, você faz um fork, faz a sua atualização e submete para aprovação. Aí, ó, show de bola. Você está contribuindo tecnicamente com o projeto. Aí faz sentido o fork. Mas, se for para você implementar, você vai olhar o que tem lá de regra no repositório principal e faz a sua implementação. Beleza. Bom, mais nenhuma pergunta. Marco, cara, um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade e fica o convite. Você disse que conhece Curitiba, mas não conhece o interior do Paraná. Não então, conheço ainda. Você tem alguns amigos aqui, né? O próprio Joelson, da GetCard. Então, fica o convite. Fica o convite para você conhecer a nossa cidade, que, segundo a revista Exame, é a melhor cidade média para se viver no Brasil. Então, fica... Como desenvolvedor, eu já quero provar o café de Maringá. Tomar um Rapaz, café aí, e tem muito café bom. Pode ter certeza. Tá bom? Então, um grande abraço a você. Obrigado a todos que participaram. E, mais uma vez, as nossas palestras continuam, né? E fica o convite também para que vocês, né, da área de desenvolvimento, da área da Software House, se irmanar juntamente com o Marco, para falar e espalhar essa boa notícia de inovação, onde todos os setores ganharão. Então, gente, muito obrigado. Estaremos nas próximas palestras, né? Não perca hoje à noite. Nós teremos o sorteio de 45 prêmios, entendeu? Opa. Entre kits, bolsas de estudo. Cara, tem muita coisa. São 45 prêmios. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, que você pode ser um dos contemplados. Marco, mais uma vez, um grande abraço, um grande prazer. E vamos lá, bora lá espalhar a boa notícia do Open Delivery. Um grande abraço a vocês. Até mais. Grande abraço. Até mais.